Olá, olá a todos. Hoje é 16 de junho de 2026, 16 de 6 de 2026. Quero fazer um balanço a partir do acordo, do acordo a que se chegou entre Irã e Estados Unidos e que será, em princípio, assinado oficialmente na sexta-feira. Mais do que isso, nós, em princípio, também conheceremos os termos do acordo na sexta-feira, então daqui a 3 dias. Dei ao vídeo o título de não digamos favas ainda. A pergunta é, será que já temos paz? E eu digo, ainda não digamos favas. Isso vem de um ditado árabe que diz, popular, que diz que não se deve dizer favas até que elas estejam na balança. Quer dizer, enquanto você ara o chão, enquanto você semeia, enquanto você planta, até mesmo enquanto você colhe, você não deve contar com o produto da sua colheita, a não ser a partir do momento em que ele está na balança no mercado para ser vendido. Então, em árabe se diz, Matul ful, laisir bil makul. Então, não diga favas até que elas estejam na balança. Eu pretendia já fazer um vídeo com esse título, antes mesmo da assinatura do acordo, porque o próprio acordo já era um resultado esperado, anunciado, prometido, mas que repetidamente era adiado, repetidamente era sabotado, né? Então, podemos dizer que um produto, uma fava, que era o acordo, chegou, né? Porque foi igualmente anunciado, igualmente confirmado por Irã e Estados Unidos como algo feito, algo aqui se chegou. Mas qual é a fala que não podemos contar ainda? É a paz. Será que esse acordo garante a paz? E até onde ele pode garantir esta paz? Tem aqui duas coisas que dificultam a nossa leitura e que nos dizem para tomar cuidado e esperar um pouco. Primeiro, a gente soube que houve um acordo, mas a gente não sabe exatamente os termos do acordo. A gente vê anunciadas algumas coisas como contidas ali, algumas coisas que parecem certas para muitos observadores, mas a gente ainda não conhece o conteúdo. A outra coisa é que a gente sabe que esse acordo é um acordo parcial que resolve alguns problemas temporariamente e que deixa outros problemas, grandes problemas, para serem resolvidos na fase seguinte de negociações. Então, o que será que a gente pode tirar desse... E os temas que vêm em seguida são temas difíceis, né? Então, o que a gente sabe ou parece saber? Uma coisa que foi anunciada pelos dois lados é que o Estreito de Hormuz vai ser aberto, reaberto, né? A passagem dos navios, e que o bloqueio americano também vai ser levantado, porque vocês lembram, o Irã tinha fechado o Estreito de Hormuz para a passagem de navios, especialmente petroleiros, que não estivessem de acordo com o Irã sobre os termos dessa passagem, sobre o pagamento de uma taxa, sobre o pagamento de uma moeda, outra que não o dólar, certo? Então, o Irã tinha colocado as suas condições e isto era um problema para a economia mundial, ainda terá seus reflexos na economia mundial durante um bom tempo, e era um elemento de pressão sobre o Trump e sobre
o resto do mundo. Por outro lado, o Trump teria respondido em determinado momento, né, que já que ele não ia atacar o Irã mais vezes com outras armas poderosas, ele teria escolhido fazer um bloqueio contra o Irã, não permitindo, não no Estreito, mas depois do Estreito, não permitindo, ou tentando não permitir, que navios iranianos trafegassem, e, portanto, ele colocava aí o seu embargo ao comércio iraniano. Essas duas coisas vão ser levantadas, né? E a outra coisa que sabemos é que o Irã terá direito a receber de imediato uma porção dos valores dos dinheiros iranianos, dos fundos iranianos bloqueados em bancos ocidentais e outros que estavam retidos, estavam bloqueados desde a época da Revolução. Então, o Irã tem aí um valor que supera os 100 bilhões de dólares a receber. Os Estados Unidos concordaram em liberar uma parte desses valores. Está-se falando de uma primeira porção de 24 bilhões, dividida em duas vezes, duas de 12 bilhões. Então, há a possibilidade, por exemplo, de que sexta-feira já, na assinatura, o Irã receba os primeiros 12 bilhões e que depois, em um prazo que não deve ultrapassar os 60 dias que estão previstos no próprio acordo, 60 dias para negociar os grandes temas, que nesses 60 dias também entre a segunda metade dos 24 bilhões, e a esperança é que nos 60 dias, ou então num prazo que vai sendo gradualmente estendido, de negociações sobre os grandes temas, que a liberação do restante do dinheiro seja acordada, que questões mais permanentes, como o programa nuclear iraniano, talvez a questão dos mísseis e assim por diante, serão discutidos, né? Então, essas duas coisas parecem ser as duas mais certas, mais seguras. Onde é que havia um terceiro elemento que o Irã insistia que fizesse parte do acordo, que os Estados Unidos acabaram aceitando, pelo menos é o que está dito, inclusive pelo Trump, e que incomodava e continua incomodando muito Israel. É a condição posta pelo Irã de que esse acordo deveria determinar um cessar-fogo, um cessamento da guerra em toda a região, e explicitamente está posto que especialmente na frente libanesa, ou seja, há uma exigência posta pelo Irã de que faça parte do acordo uma promessa americana, um compromisso americano de que Israel vai cessar os ataques contra o Líbano, contra todo o Líbano, não só o subúrbio sul de Beirute, mas também todo o território libanês, inclusive o sul do Líbano, aquela região onde Israel hoje está presente, ocupando várias aldeias, destruindo, matando e enfrentando uma resistência feroz por parte dos combatentes do Hezbollah. Então, aqui é que estava, digamos, o ponto mais complicado para esse acordo, porque, por um lado, os Estados Unidos, sendo esse fiel amigo dos israelenses, queriam levar em conta os interesses israelenses ou a demanda israelense, por um lado, mas sentiram que precisavam fazer o acordo, o Trump especialmente sentiu que precisava fazer o acordo. Por outro lado, temos a possibilidade de Israel querer sabotar o acordo, fazê-lo desandar,
descarrilhar, porque Israel continua presente no sul do Líbano, os combates hoje mesmo continuam no sul do Líbano, e Israel, quando teve notícia do acordo, imediatamente atacou o subúrbio sul de Beirute, para talvez já evitar que Estados Unidos e Irã declarassem ter chegado ao acordo. Os dois países, apesar do ataque israelense, disseram, vamos seguir adiante com a assinatura do acordo, ou seja, responderam a Israel, não aceitando, digamos, a sua tentativa de sabotagem, mas acelerando a afirmação do acordo, como quem para dizer não, como quem diz, não vamos deixar Israel fazer essa coisa desandar. A questão é que Israel pode continuar tentando a fazer o mesmo e talvez os Estados Unidos não queiram ou não consigam conter Israel por conta, inclusive, da grande influência do lobby israelense nos Estados Unidos. Mas aqui é algo a ser visto, digamos, a ser confirmado. Por isso que a data de sexta-feira da assinatura é uma data muito importante, e mesmo depois dessa assinatura, nós teremos que aguardar os eventos no dia a dia para saber o que vai acontecer nos próximos 60 dias, em que Israel certamente vai tentar demonstrar de algum modo seu descontentamento, ou então vai ter que obedecer à vontade do seu grande patrono, que são os Estados Unidos. O que esse acordo nos diz, apesar dessa incerteza sobre o seu sucesso e sobre a capacidade que ele terá de estabelecer uma paz? Primeiro, essa paz é, mais uma vez, uma pausa na Grande Guerra, ela não é o fim da Grande Guerra. Então, aqui, eu quero fazer uma observação muito importante para vocês que acompanham o canal. Vocês viram que eu evitei fazer análises diárias de cada evento singular, uma coisa um pouco, sei lá, as manchetes do dia, ou então a controvérsia do dia, o sensacionalismo do dia. Eu tenho tentado fazer leituras que sejam cumulativas e que permitam a quem está assistindo que entenda o quadro geral sem se perder nas idas e voltas dos dias, né? Então, eu percebi, e convido vocês a confirmarem isto, que se vocês pegarem a sequência de vídeos que estão aqui no canal desde o começo desta guerra, desde o 7 de outubro, vocês verão que há provavelmente uma sequência de ideias que tentam explicar o quadro geral e que, entre outras coisas, colocam todo esse processo desde o 7 de outubro dentro de uma dinâmica histórica de longo prazo, em que o que está em jogo é o equilíbrio de poder na região, e não só na região, mas no mundo mesmo. Eu disse para vocês várias vezes que esta guerra, ao envolver o Irã, tinha determinado o começo de uma mudança do mundo, né, não menos do que isso, e que, eu dizia para vocês, na medida em que Israel, o Irã, o eixo da resistência, a própria Palestina e o Ocidente por trás de Israel perceberam que essa era uma guerra de natureza vital, de importância vital para os vários atores, uma guerra, digamos, de vida e morte, uma guerra de existência ou desaparecimento, que essa guerra não pararia até que algum desses resultados se desse. Quer dizer,
ou, por um lado, a derrota definitiva do Irã e, junto com ele, de todo o eixo da resistência, ou, por outro lado, uma derrota definitiva de Israel que marcasse a condenação do Estado israelense, tal como ele se constitui hoje, com essas políticas, com a ocupação, com a limpeza étnica, com o apartheid, que esse projeto viesse a desaparecer, a ser derrotado e que toda a balança de poder na região mudasse, inclusive tirando dali os Estados Unidos como uma presença militar e geopolítica determinante. Agora, quando se chega a um momento como esse de um acordo, vocês poderiam perguntar, bom, mas isso é a paz definitiva? Ninguém foi derrotado definitivamente? Certamente o Irã não foi derrotado de modo substancial. Pelo contrário, o Irã sai com várias vitórias aí a seu favor, mas ele não sai com uma vitória definitiva no sentido, digamos, de ter condenado desde já o projeto israelense, ou de ter salvo desde já, de modo irretroagível, né? Irretroativo, né? Para alguém que faz direito, isso daqui tem que estar na ponta da língua. A questão palestina, né? Então, essas coisas não parecem definitivamente resolvidas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esta é uma paz no meio da grande guerra que ainda não acabou. Ninguém abandona seus grandes projetos. Por mais que Israel não queira hoje engolir esta paz, se ela engolir, ela engolirá combinando ainda com os Estados Unidos e conversando ainda com os Estados Unidos sobre como realizar no futuro o resultado que não foi obtido agora, quer dizer, como derrubar o regime iraniano, como tirar o Irã do mapa do poder na região, de como virar a mesa contra o Irã e contra a Palestina e contra o eixo da resistência. E, ao mesmo tempo, o Irã, na medida em que ele vai aceitar, junto com seus aliados na região, que assim, a questão palestina ainda não foi definitivamente resolvida. Israel permanece como um ator de risco, né, para a aliança em torno do Irã e da questão palestina. Então, também o Irã vai estar preparando o futuro, sabendo que, nesse momento, ele obteve vitórias muito importantes, ao mesmo tempo em que o eixo da resistência sofreu perdas muito importantes, com a perda da Síria, com algumas perdas muito importantes no âmbito do Hezbollah libanês, algumas coisas que ficaram em dúvida em relação ao Iraque, e também, é claro, em Gaza, que continua sendo ocupada e destruída por Israel enquanto a gente fala. Então, não só esta paz então é frágil, mas ela certamente não é definitiva, digamos, no grande esquema do conflito que ali se desenvolve. Então, vocês viram que, como eu disse, assim que o acordo estava para ser anunciado, Israel foi lá e atacou de novo Beirute. Qual era o sentido desse ataque? É que vocês lembram que, alguns dias antes, o Irã tinha avisado, no âmbito, né, desta sua campanha para incluir o Líbano na paz que seria firmada com os Estados Unidos, o Irã tinha dito que, se Israel atacasse o subúrbio sul de Beirute, o Irã atacaria diretamente Israel e, de fato, Israel fez um ataque e o Irã respondeu com muita força e mostrou capacidade de atacar alvos muito relevantes em Israel diretamente. Isto foi uma primeira vez em que isto aconteceu, e isto foi um novo patamar a que o Irã elevou
este conflito. Quer dizer, a partir de agora, está prometido que toda vez que Israel resolver atacar pelo menos o subúrbio sul de Beirute, irá diretamente Israel a partir do seu próprio território. Há uma perspectiva de que logo mais, uma vez publicizado esse acordo e quando comece a ser implementado, é possível que o Irã diga, olha, nós exigimos ali no acordo que houvesse a cessação de qualquer ataque contra o Líbano. Então, se Israel atacar, mesmo que seja no sul do Líbano, eu estarei no direito de atacar diretamente Israel. E pode ser que nesse momento, aí é que a gente vai ver o teste, né? Nós veremos o teste para saber se o Trump vai querer esquecer o acordo e apoiar Israel novamente, ou se ele vai virar para Israel e vai dizer, olha, eu fiz um acordo com os iranianos, eles estão seguindo o acordo em relação a mim, você se vira, tá? Se você atacar o Líbano e eles responderem, isso é entre vocês, eu não tenho nada com isso. É aí que nós vamos ver o grande teste acontecer. Ninguém consegue antecipar isso desde logo. Então, quando o acordo vinha para ser anunciado, Israel foi lá, como eu disse, atacou novamente o subúrbio sul de Beirute para ver talvez se conseguia fazer o acordo desandar. Como eu disse, Estados Unidos e Irã disseram não, vamos seguir com o acordo a despeito do ataque israelense, quer dizer, não caíram na armadilha israelense. Então, temos aí um novo equilíbrio instalado, não só em relação ao Líbano, à frente libanesa, mas em relação à região. Não podemos esquecer, vocês verão isso nos meus vídeos anteriores, não podemos esquecer que antes dessa guerra, o Irã ainda era visto por boa parte do mundo, e certamente por todo o Ocidente, toda a imprensa do Ocidente, como um pária mundial, como um país que estava realmente atrás da bomba atômica e que essa bomba atômica serviria para a realização de um genocídio contra Israel. A credibilidade do Irã, apesar de eles terem durante décadas, né, cumprido fielmente suas promessas e mostrado que eram confiáveis como parceiros de negociação, ainda assim a percepção do Irã era muito ruim e isso atingia também a sua credibilidade. O Estreito de Hormuz estava aberto, o Irã não tinha qualquer controle sobre o Estreito de Hormuz. O Irã estava sob sanções não só dos Estados Unidos, mas de boa parte dos países ocidentais. O Irã estava pressionado para poder colocar o seu petróleo em comércio, em circulação no mundo. Estava sob pressão nos vários órgãos internacionais. Depois dessa guerra, o Irã passou para um outro lugar. Primeiro, ele adquiriu uma legitimidade, uma credibilidade que antes não existia desde a Revolução Iraniana. E agora ele ganhou de modo realmente muito impressionante, e isto tem um espelho, que é na queda de credibilidade de Israel e dos Estados Unidos e do Ocidente de modo geral, e da perda de legitimidade de Israel em relação à Palestina. Então, essa virada de percepção houve, ela é muito importante, ela não é pouco importante, mas também o Irã disse, como ameaçava há muito tempo, que se ele fosse atacado, ele tomaria o controle do Estreito de Hormuz, e se ele fosse atacado mais, ele encerraria qualquer passagem de navios pelo Estreito de Hormuz. Mostrou também que poderia fazer o mesmo em relação a Bab el-Mandeb, que é a outra passagem estreita para o Mar Vermelho. Cumpriu-se essa promessa, e não só cumpriu-se a promessa, mas tudo indica que, uma vez firmado este acordo, nós caminharemos para uma negociação final em que o Irã vai, junto com o Omã,
exercer algum tipo de controle, algum tipo de cobrança sobre a passagem de navios no Estreito de Hormuz. Ou seja, e é claro, além disso, o Irã demonstrou as suas capacidades militares, a sua coesão interna, a união do país, da população em torno do regime, certo? Seus avanços tecnológicos, tudo isso ficou muito mais claro e, portanto, ficou clara a impossibilidade, pelo menos de imediato, dos Estados Unidos e do Irã, perdão, e de Israel obterem uma vitória militar determinante. Tá? Esse é o nosso resumo de hoje. Convido vocês a assinarem o canal, se ainda não fizeram, ativar o sininho das notificações, a virarem membros, a confirmarem aqui nesse QR Code as demais redes, a colaborarem como vocês quiserem, inclusive mandando seus comentários, suas perguntas, seu like, compartilhando o vídeo. Muito obrigado e nos vemos bem em breve. Um forte abraço.